Tudo bem com vocês? Levantei hoje, pela manhã, e falei assim: Senhor, por favor, o que o Senhor quer que eu fale? Tem vezes que a mensagem vem antes, né? E a gente vem preparado, mas hoje não foi assim. E eu preciso de alguma coisa que diga assim: haja fôlego. Mas antes eu preciso te dar um recado. Qual a atmosfera que você está vivendo nestes dias? Qual ar você tem respirado durante esta conferência? Leve esta atmosfera para os seus relacionamentos. Não polua o ar das outras pessoas com as suas reclamações, com a sua insatisfação, com achar que você é o centro das atenções e só você tem problemas. Por favor. O mundo está precisando de pessoas com estratégias para purificar o ar que as rodeia. Seja você quem vai purificar em vez de poluir o ar das pessoas. Compromisso? Seja alguém que vai sorrir para quem não te atendeu bem. Seja alguém que num trânsito tão louco, tão maluco que a maioria vive, seja alguém que cordialmente vai deixar alguém passar. Por que a gente acelera quando alguém está tentando entrar na nossa frente? Não polua o ar das outras pessoas. Porque o que nós não percebemos é quando nós achamos que estamos poluindo o ar das outras pessoas, estamos poluindo o nosso também. Porque estamos conectados com os outros. Estamos vivendo no mesmo conteúdo, né? no mesmo lugar, e precisamos ser alguém que vai ajudar a purificar. Porque se existe alguma coisa que precisamos fazer, é trazer para os outros a possibilidade de viverem melhor, de poderem parar e respirar. E eu quero que você seja um lugar de descanso para a alma dos outros. Não fique procurando nos outros a solução para os seus problemas, mas seja você aquela pessoa quem as outras pessoas lembram que podem procurar quando elas tiverem problemas. Todos nós enfrentamos dificuldades. Jesus enfrentou. Ele estava o tempo todo envolvido no problema dos outros, e isto dava para ele condições de ser quem ele era no ministério dele, quem acalmava a tempestade, curava a lepra, dava pão ao faminto, ressuscitava, porque cuidar dos outros fazia parte do ministério dele, como faz parte do seu que se diz seguidor de Cristo. Esse é o primeiro recado, tá? Eu gosto muito de Marcos, e fiquei de fato na dúvida de onde começar, mas vamos começar, e depois eu volto, Jesus acalmando a tempestade, né? Gente, depois eu descobri que Jesus tem tudo a ver com o ciclo de Krebs. Vocês estudaram o ciclo de Krebs na escola, né? Todo mundo faz assim. Porque vocês estudaram o ciclo de Krebs. Gente, ciclo de Krebs, que faz parte da respiração celular, lembra? Lembra que essa respiração celular passa por 3 fases, gente? Nós estudamos isso. Já tiveram aula hoje disso. Gente, vocês tiveram aula hoje, chamada oral. Agora, vê quem vai tirar nota. Respiração celular é o que faz quem somos, ok? Sem respiração celular nós não somos nada, porque a célula precisa de energia para gerar tudo isso que somos. Começa por aí. A respiração celular é dividida em 3 partes, mas tudo bem, eu vou começar pela primeira parte, eu acho que eu paro por ela. Lembra que vocês aprenderam que a energia do nosso corpo começa lá com a glicose. Vocês lembram da fórmula da glicose, né? C6H12O6. Gente, isso é muito óbvio, não é? Que aí a glicose, gente, isso é fácil, difícil é cantar. Difícil é arrasar sim. Difícil é cantar sem glicose, por exemplo. Ai, que vontade de falar dessas dietas malucas que o povo fica fazendo, tirando carboidrato. Precisa voltar para a aula de bioquímica, gente. Sem glicose, energia básica, a gente não faz a queima certa. Sem metabolismo certo. Ai, não, o que eu quero queimar é gordura. Sabia que a gordura, se ela for usada como energia básica, pode gerar e vai gerar corpos cetônicos altamente tóxicos para o nosso organismo. Aí, você fica entrando na modinha.
e não está conhecendo a essência, precisa voltar a estudar, precisa voltar a analisar. Sabe por quê? Porque isso serve para qualquer área da nossa vida. Não vão com a onda, não. Pergunta para Cristo o que Ele quer de você. Volte e saiba o que Ele já te ensinou. E Jesus ensinou para mim uma coisa incrível hoje pela manhã com respiração celular. A respiração celular, ela começa então com uma molécula de glicose, certo? E 6 de água. De oxigênio, desculpa. Vai glicose e oxigênio, que depois vai se transformar numa molécula de água, 6 moléculas de água e 30 de energia, de ATP. A fórmula é linda, maravilhosa de fazer. E aí, quando eu olho, então, para que comece a respiração celular, eu preciso de alimento, glicose e de oxigênio, certo? Acreditem, se vocês não lembram, acreditem. Eu falei assim, puxa, que Deus quer me ensinar quanto à respiração da alma? Glicose, alimento, oxigênio, respiração. Você não pode sobreviver espiritualmente sem o alimento, estudo da Bíblia e a oração, que é o respirar da alma. Não tem como ser diferente. Você quer ter uma vitória com Cristo, quer respirar, quer sair dessa situação que você acha que não vai sobreviver. Respiração já está curta. Mas você não quer passar tempo com Cristo. E você está achando que o sobrenatural é aquilo que vem e faz assim, aquela tempestade na vida e tudo mudou. Quando é necessário, Ele faz isso. Mas para o nosso dia a dia, Ele quer que você estude a palavra dEle e ore. Não tem como sobreviver sem as unidades básicas da sobrevivência da nossa alma. E aí Jesus chega para trazer para a nossa vida, então, a possibilidade de voltarmos a viver, a sonhar, a respirar. Você encontrou com Ele, não sei como você encontrou com Ele. A partir do capítulo 4 de Marcos, já lá no finalzinho, a gente vê Jesus encontrando com as pessoas das mais diferentes formas. E haja fôlego para acompanhar tudo isso. Primeiro, Jesus está num barquinho, lá a partir do versículo 35. Olha que Bíblia linda. Eu vou começar a esquecer as minhas Bíblias nos eventos da Fernanda Brum, né? Respire, amei. É minha, né, amiga? Obrigada. Né? Adoro. Fala que a partir do versículo 35 do 4, fala que Jesus naquela tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para o outro lado do mar, e você sabe que acontece uma tempestade no mar. Sabem disso, né? Jesus levanta então, acalma a tempestade e fala assim para os seus discípulos, por que vocês têm tão pouca fé? A tempestade acalma, então nós entramos no capítulo 5 de Marcos, que diz assim, você vai tirar foto, querido? É foto oficial? Então deixa eu fazer uma pose. Estou cansada de sair horrorosa nas fotos. Aí esses dias tiraram uma foto minha num evento que eu fiquei tão feia. Mas tão feia que a minha filhinha de 4 anos ria com a mão na barriga. Não posso mais ser humilhada pela minha filha, então eu faço questão. E aí então Jesus chega do outro lado, na terra do... Quem estava lá do outro lado esperando Jesus? O gadareno. Aquele gadareno estava ali cheio de demônios. Lembra que o nome dele era Legião? Mentira isso. Quem disse para aquele homem que o nome dele era Legião? Quem disse para você que seu nome é mulher depressiva, mulher derrotada, mulher estéril? Para de acreditar nas mentiras que o mal tem contado para você. Porque Jesus está vindo na sua direção. E a gente sabe que a tempestade no mar era desespero de Satanás. Segundo a Angelina, Santanás, que ela quer santificar até quem não é possível. E aí, ele sabia que Jesus ia lá para expulsá-lo, desmascará-lo. Ele levanta uma tempestade no mar, para que Jesus morresse. Quando Jesus tem uma grande obra para fazer na sua vida, se prepare, porque talvez apareça na sua vida uma grande tempestade. Alguma coisa tentando atrapalhar aquilo que Ele veio fazer por você na sua vida, para que não somente você seja transformado, mas para que os outros também sejam transformados. Mas Jesus chega naquela terra, encontra o gadareno, e o gadareno está
com um poder absurdo. Vamos lá, capítulo 5, olha só, a partir do versículo 4. Porque tem sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Gente, esse homem tinha muito fôlego. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que olhava para aquele homem e falava assim: que poder é esse? Consegue até mesmo estourar as correntes que estão nos seus braços. Ele fica dia e noite andando, ele não precisa nem dormir. Mas o que Jesus foi fazer daquele outro lado, foi tirar a força daquele homem. Tem gente usando poder que não vem de Deus. Tem mulher achando que faz e acontece, que a família não funciona sem ela. Mas você já perguntou se esse poder vem de Deus? Porque quando eu coloco, não sei se vocês já conviveram com gente assim, quando eu coloco a mão, a conferência sai. Se eu não apareço, o negócio não funciona. Super poderoso, seu poder está vindo de Deus? Porque talvez ele precise tirar a sua força, porque não vem dele. Sabe, esse discernimento só Cristo pode ter. Um dia eu estava conversando com um grupo de profissionais e eu fiz um teste com eles. Olha, você recebeu alguém que precisou do seu conselho, a pessoa ficou super deprimida, estava deprimida, talvez você deu algumas dicas para ela, e ela voltou no próximo encontro com você assim: olha, minha vida tudo mudou, abri uma empresa, está tudo incrível. Eu estava fazendo com eles um estudo de caso. O que você acharia? Nossa, que a conversa comigo foi arrasante. Falei assim: seja bem-vindo, você acabou de estar diante de um paciente bipolar que ciclou. O cara estava na fase de mania, quando voltou para você achando que ele tinha todos os poderes do mundo. Tome cuidado para quem você entrega o seu coração, porque se ela não tiver o discernimento de Cristo, ela pode estar confundindo o momento que você vive. Porque talvez esse poder que você está achando que tem, agora eu sou do ministério, o Centro Evangelista é do Ministério da Dança. Agora tem um ministério tal, está incrível. Tenha a humildade de perguntar para Cristo se é isso que Ele quer para você. Pergunte para Ele, se Ele for te tirar a força, aceite, porque Ele está te curando. Ele está devolvendo vida para você, o respirar verdadeiro. Aquele homem vivia todo poderoso, para cima e para baixo, não tinha corrente que prendia, não precisava dormir. Todo mundo temia aquele homem, ele colocava ordem ou desordem onde ele passava, todo mundo conhecia. Ser popular não significa que você é de Cristo também. Pode até ser, não estou falando que quem é popular não é de Cristo, você entendeu? Ele era conhecido por onde ele passava, mas Jesus chega e fala assim para ele. Ele já vê Jesus de longe, né? O que está fazendo aqui? Ele fala para Jesus: o que você está fazendo aqui? O que você quer comigo? Peço-lhe por Deus que não me atormente. E ainda o demônio é muito ousado. Os nomes de Deus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Jesus disse para ele: espírito imundo, saia desse homem. E aquele homem responde: o meu nome é Legião. E pediu com insistência: não me mande para fora do país. Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E você sabe que os demônios entraram nos porcos. Sabe o que você precisa entender? Que você não pode ter parte nenhuma com o mal. Porque você ou os porcos dá na mesma para o inimigo. Habitar o seu corpo ou dos porcos dá na mesma para ele. Você não tem nenhum valor para o mal. E é por isso que você não pode ter parte com o mal. É do mal? Tira da sua vida. É do mal? Não quero. Prefiro viver no anonimato do que fazer aquilo que não foi aprovado pelo reino. Já que eu tenho que sair, me manda para os porcos. Para Cristo você vale muito mais.
Ele morreu na cruz no seu lugar. E Jesus atravessou aquele mar somente por aquele homem. É tanto que ele faz a cura naquele homem e volta. Ele vai atravessar o mar para nos curar. E aí então, Jesus está lá. A gente está no contexto de Marcos 5. Jesus volta então para o outro lado do mar. Ele foi, a tempestade acontece, ele cuida daquele homem. Aquele homem insistiu para ir com Jesus. Vocês lembram no contexto? Por favor, me deixa te seguir. Eu vou anunciar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Contar a minha história. Me deixa ir. E Jesus fala assim: não vai. Como assim? Ele queria ser a testemunha de Jesus. As pessoas já estavam rejeitando Jesus. É tanto que quando a gente vai para Marcos 6, Jesus é rejeitado até mesmo em Nazaré, a sua terra. E Jesus fala assim: você não vai, você fica. O que era óbvio para aquele homem não era óbvio para o coração de Deus. O que é óbvio para Deus não é óbvio para você. Simplesmente obedeça. O lugar dele era ali, no meio daquele povo. É tanto que numa próxima viagem que Jesus vai para aquelas terras, existe uma multidão para escutar Jesus, porque o lugar daquele homem era naquele lugar, naquela terra seca. Era naquela terra seca. Porque quando Jesus chegou para falar, porque Jesus foi expulso, entende? Jesus foi expulso, os donos daqueles porcos falaram assim: por favor, saia daqui. O estrago já foi grande demais, saia, saia. Aquele homem fica, e quando ele fica, ele faz um ministério que Jesus o chamou para fazer. Ele preparou aquela terra para aceitar Cristo. Quando Jesus volta, o testemunho daquele homem faz todo sentido para aquelas pessoas que haviam convivido com aquele homem cheio de demônios e agora testificava de uma família cuidada, de uma vida restaurada. E Jesus então pôde falar para uma grande multidão: trabalhe onde Cristo te chamou. É este lugar que as pessoas estão morrendo, sem terem condições mais de respirar. Elas estão como se fossem na UTI espiritual, respirando por aparelhos. Será que esta é a sua família? Desculpa, eu estou sendo muito sincera hoje. Na igreja é um arraso. Do ministério de louvor, faz tudo. Mas o cunhado nunca ouviu falar de Jesus? Vai no casamento de um familiar, da sua boca não saiu nenhuma palavra de bênção? A sua casa é o seu primeiro ministério. Quem é cristão no lar é em qualquer lugar. Seu ministério começa em casa. Meninas, não vai ter valido a pena se vocês tiverem vindo aqui, terem recebido e ainda receberão tanto de Cristo, para voltar para a mesmice lá em casa, para a mesmice na sua relação com aquele parente que só Jesus na causa. E tem muitos, a incluir nós. Não vai adiantar nada se você falar de Cristo até em terras distantes, se o seu povo vive sedento. A gente viveu, não sei que época vocês viveram do Evangelho, mas eu sou da época que o sonho, pelo menos o meu, como criança, como adolescente, era ser missionária na África. Viveram isso? Isso era trabalhar para Jesus, levar Jesus, comida para as pessoas. Mas sabe, existe uma África que nos rodeia. Existe dentro da sua casa talvez um filho adolescente que está querendo que você coloque ele no colo. Existe um marido que talvez diga assim: eu também tenho sentimentos, mas minha esposa não se importa com isso. Jesus te diz assim hoje: não te mando para grandes multidões enquanto você não conseguir cuidar dos seus. Não vou te fazer andar de forma visível para as pessoas com um ministério muito bem estabelecido, enquanto você não levar esta mensagem de transformação para a sua casa. Porque quem conhece a gente de fato é quem convive conosco, é ou não é? E de verdade,
todas as vezes que eu vou falar, eu faço uma oração para Deus. Que a mulher que vocês me veem agora falando, seja a mesma que o meu marido e a minha filha veio. Peço a Deus coerência para a minha vida. Para que o meu marido, quando está me ouvindo em algum lugar, fale assim, coincide com a Rosana que eu tenho em casa. Nossa, de fato a mamãe é assim. Puxa, minha mãe fala calminho comigo como ela fala com as pessoas. A coerência para a sua vida é o que Cristo quer. Porque do outro lado do rio, do mar, as pessoas iam ouvir aquele homem sim testificando de Cristo, mas quem de fato era a prova de que Deus havia transformado a vida dele era aquele povo dali onde ele morava. Jesus foi ao encontro daquele homem, no momento que ele nem sabia quem Cristo era. Na verdade, os demônios nem queriam que ele se encontrasse com Cristo. Mas Jesus se encontra com ele. E quando Deus quer, não há quem não queira. Talvez você tenha vindo aqui escutar de Cristo pela primeira vez. E talvez tenha vindo porque alguém te convidou. Alguém era fã da Ana Paula Valadão e apareceu. Queria ver se a Elaine canta bem assim mesmo, né? E canta, né, gente? Eu estava olhando para a Elaine cantar e ficava assim, Senhor, como pode, né? Alta, não porque eu tenho inveja disso. Sou muito feliz com o meu menos de 1,60 de altura. E esses dias eu estava até brincando com elas. Eu falei assim, Angelina, você é a cara do papai, mas vai ficar do tamanho da mamãe. E ela fez assim para mim, mamãe, por favor, deixa eu ficar do tamanho do meu pai. Cantando tão lindo, e eu falei assim, Senhor, quanto poder, né? Como a gente se envolve. Falei assim, como Deus pega algumas pessoas e capacita de uma forma incrível. E sabe o que Deus me falou? Da mesma forma que Ele capacitou a Elaine, Ele capacita a Fernanda, capacita a Ana, Lislane e cada uma de vocês. Cada uma de nós foi chamada para um ministério. Nenhuma de nós nasceu por acaso. Não sabe por que nasceu? Não sabe por que Cristo te chamou para o reino dele? Pergunta para ele, porque ele tem uma resposta prontinha para você. Porque todas nós nascemos no reino de Deus, para trabalharmos para Ele. Mas o que Ele colocar em suas mãos, volte para Ele em forma de serviço. Porque se não voltar para Ele, se perderá no vazio. E aí então, Jesus então acabou de expulsar o demônio, volta para o outro lado. E quando ele está do outro lado, a gente encontra lá no capítulo 5, a partir do versículo 21, o pedido de um pai. E você sabe que era Jairo. Jairo fala assim, Senhor, vamos até a minha casa, porque a minha filha está doente. Por favor, chegue lá antes que ela morra. Cure. Mas nesse meio do caminho, nós encontramos o quê? Uma mulher que estava enferma. Ela sofria com uma hemorragia há 12 anos. A menininha que o pai pediu por ela estava enferma, mas sabia o que era gozar de plena saúde. Ela tinha 12 anos de idade, ficou doente, de repente. Mas agora Jesus encontra com uma mulher que está há 12 anos doente. A respiração dela está muito difícil, porque com tamanha perda de sangue, provavelmente, o aporte energético dela estava muito diminuído, porque o oxigênio caindo. Hemorragia. Acho que uma anemia talvez falciforme ela já tinha. Ela não tem forças. Ela não tem forças e não pode estar ali. Ela era imunda por 12 anos. Por 12 anos ela não podia conviver com a sua família. E às vezes nós passamos pelas histórias bíblicas e vamos direto para o milagre ou o desfecho da história e esquecemos de pensar em como a pessoa vivia. Aquela mulher vivia há 12 anos longe da sua família. Imunda. 12 anos tendo que viver talvez perto de um rio onde ela pudesse se lavar. Mas ela ouviu dizer que Cristo fazia milagres.
Ela nunca havia tido um encontro com Cristo. Ela ouviu dizer: bem-aventurados aqueles que acreditam por ter ouvido dizer. Não espere um milagre na sua vida para você começar a acreditar em Cristo, porque Ele é Deus com milagre e sem milagre. Ele é o mesmo que você só tenha ouvido dizer. E quando ela encontra com Jesus, ela não vê o rosto de Jesus, porque ela o toca por trás. No meio da multidão, ela ainda não teve um encontro com o rosto de Jesus, mas ela toca em Jesus. Você encontra isso na Bíblia. Ela então, no meio da multidão, fazendo uma coisa que era errada. Nossa, agora estou pensando, as pessoas às vezes me perguntam, né? Como é possível ser cientista e acreditar em Deus? Eu respondo: como é possível ser cientista e não acreditar em Deus? E é tão incrível, porque muitas vezes as pessoas acham que você está na contramão da vida, né? Eu por muitos anos trabalhei num laboratório que só eu era mulher e a única que acreditava em Deus. Única. No final de um período de quase 10 anos, meu melhor amigo, ateu, alemão ateu, me confessou: hoje eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. Porque eu o incentivei a ler Paulo. Eu falei assim: você é muito Paulo. Escreve umas coisas assim difíceis, a gente fica tentando acessar neurônios para entender tanta inteligência. Eu falei assim: você é tão Paulo que o dia que você lê Paulo, que seja por curiosidade, você vai se apaixonar por Paulo. E ele me disse: me apaixonei por Paulo. E ele diz assim: Paulo, os livros de Paulo, as cartas de Paulo têm sido os meus livros de cabeceira. Aquela mulher estava indo contra tudo aquilo que disseram que ela podia fazer. Ela não podia estar no meio da multidão, ela era impura. Quando que Jesus ia parar para cuidar daquela mulher, já que ele estava indo em direção à casa de um homem muito importante, um chefe da sinagoga, Jairo? Nome dele até está na Bíblia, de tão importante que o homem era. Aquela mulher, a gente só escuta falar assim: uma mulher, aquela mulher, a mulher. Queridos, não importa se as pessoas sabem o nosso nome ou não, o que importa é que Cristo nos encontra. E Jesus ainda a chama de filhinha. Eu prefiro do que saber o meu nome. Eu prefiro que alguém me chame de querida, amorzinho, filhinha, tal, do que lembre o meu nome. E ela então vai contra tudo que estão dizendo que ela tem que fazer. Não vai para o rio, ela vai para o meio da multidão. Começa a quebrar alguns paradigmas. Começa a quebrar alguns paradigmas. E ela estava ali sofrendo, mas ela chega por trás e toca nas vestes de Cristo. Porque ela dizia, lá no versículo 28, porque se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E ela de fato tocou em Jesus e logo a hemorragia espancou. E ela sentiu que estava curada daquele mal. Ninguém naquela multidão sabia. Ninguém talvez nem percebeu que ela estava ali. Mas ela sentiu que ela foi curada. O seu encontro com Cristo é individual. Só você e Ele sabem. Prova disso, que Jesus no versículo 30 pergunta: quem tocou na minha roupa? Até Pedro olha e fala assim: Senhor, como que o Senhor quer que tantas pessoas estão te tocando? E aqueles que provavelmente esbarraram em Jesus falaram assim: gente, será que ele está falando de mim? Será que ele está falando de mim? Eu de fato esbarrei nele, mas é porque apertaram muito aqui e eu esbarrei. Será que ele está falando de mim? Por que aquela mulher sabe que Jesus está falando dela? Os outros não reconhecem. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela tinha certeza do encontro que ela teve com Cristo. Não foi um encontro casual, não foi um esbarrão. Eu fico muito preocupada se você tem ido congregar para simplesmente se esbarrar com Cristo. Mas aquela mulher sabia que Jesus estava falando dela, porque ela sentira que fora curada. E Jesus diz: filhinha, a sua fé te salvou. A palavra original para fé desse texto é pistis, que significa confiança absoluta em Deus. Jesus olha para ela e fala assim: filhinha,
A sua confiança absoluta te salvou. Como tem sido a sua confiança em Cristo? Vai de acordo com a maré? Porque você conseguiu um emprego, aí você sabe que as suas contas vão ser pagas, então você fica super tranquila? Ou você tem uma confiança absoluta em Deus? Porque deixa eu te dizer, esperança tem a ver com o futuro, mas fé tem a ver com hoje. É hoje que você acredita no milagre, mesmo que você ainda não tenha sentido sair do corpo de Cristo poder para te ressuscitar. Fé é hoje. Por isso que Jesus lá no barquinho fala para os discípulos: por que vocês têm uma fé tão pequena? Porque eles estavam preocupados com hoje, mesmo Jesus ali na polpa, dormindo. Jesus estava fisicamente com eles, mas eles não estavam tendo um encontro com Cristo. Os esbarrões ainda faziam parte do dia a dia deles com Cristo. Ainda não haviam tocado em Cristo para receber dele poder. A sua confiança precisa ser absoluta em Cristo se você quiser voltar a respirar. Porque na verdade, a gente não precisa aprender a respirar. A gente vê muitos vídeos, os profissionais falam assim: aprende a respirar, vou te ensinar a respirar. Não. Você precisa reaprender a respirar. Porque você nasceu sabendo respirar. Vê o bebezinho respirando? Ele movimenta praticamente o corpo todo o tronco dele está em um intenso movimento. Nós nascemos sabendo respirar. Nós vamos desaprendendo ao longo da vida. Aquilo que deveria fortalecer a nossa respiração é aquilo que tem feito com que nós desenvolvamos respirações superficiais. Quando que a gente precisa respirar profundamente? Quando estamos concentrados, concentramos e respiramos, ou quando nós estamos numa atividade física vigorosa. O estresse para o nosso corpo era para nos levar para uma respiração profunda, porque é neste momento que o nosso cérebro precisa de um aporte energético, que vem também do oxigênio, absoluto. Mas o que a gente faz em momentos de estresse? Desmaiamos. A gente quer ficar quietinho quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, não é assim? Estou no meu luto, vou ficar quietinha. A sua alma está morrendo. A respiração profunda precisa acontecer quando estamos fracos. Você precisa voltar a viver. E este seu problema é para que você reaprenda a respirar. Nós temos células específicas que controlam o ritmo respiratório no nosso tronco encefálico, essa região mais perto da medula espinhal. Essas células inicialmente foram descobertas nos camundongos, mas se descobriu mais recentemente que nós também, seres humanos, temos essas células muito específicas, que a gente acaba dando uma resumida no nome de TB, tá? Pode chamar de TB, fica melhor assim. O apelido está melhor do que o nome alemão original. Essas células é quem controlam o nosso ritmo respiratório, ok? Então vamos respirar comigo. Respirem profundamente, Inspire, respira e expira. Faz a respiração completa. Quando você faz isso, estas células são ativadas, o tempo todo elas estão ativadas, mas elas é que vão dizer para o nosso cérebro qual é o ritmo da nossa respiração. Deixa eu te explicar isso. Quando eu respiro aquele fôlego curto, sabe quando a gente fica ansiosa e o coração fica acelerado e parece que vai dar um treco na gente? Você mudou o seu padrão respiratório quando você está com medo ou ansioso com alguma coisa que não seja um assaltante chegando, mas falar em público, por exemplo. E aí você sente taquicardia, não tem taquicardia? Porque o seu ritmo respiratório, esse respirar curtinho, mostrou que está faltando oxigênio, que vai precisar bombear muito mais esse coração, para que chegue oxigênio suficiente no seu cérebro. E o que isso tem a ver com a ansiedade? Por que a gente fala assim, olha, respirar ajuda a diminuir a ansiedade? Porque é muito interessante. Estas células, elas têm uma conexão direta com uma estrutura cerebral que se chama locus coeruleus. E isso foi maravilhoso quando descobrimos isso. Descobrimos nós neurocientistas, tá? Não fui eu que descobri, quem dera. Elas se ligam diretamente ao locus coeruleus. Gente, sabe o que locus coeruleus faz?
Uma das atividades dele, produção de noradrenalina e regulação de adrenalina. Quando eu mando uma respiração curtinha, porque eu estou com medo, estas células mandam dizer para o locus coeruleus, estamos em perigo. Locus coeruleus ajuda a controlar as nossas emoções. Se você não receber de Cristo o aporte energético suficiente, através do estudo da palavra dele, da oração, a sua respiração vai ficando tão curtinha, que você vai perdendo o controle sobre as suas emoções. Quando Jesus entra na sua vida, Ele vem para colocar tudo no lugar. E aí quando você respira de forma calma, é por isso que a gente fala, está numa situação muito difícil, respire profundamente, porque estas células vão falar assim para o locus coeruleus, que está ligado a todas as outras estruturas emocionais, gente, está tudo sob controle. Podem relaxar. Pode pensar na solução, porque aí o hipocampo vai entrar na história. E hipocampo, para lembrar de uma resposta, para resolver o problema, ele precisa saber que está tudo sob controle. Sabe por quê? Para o seu cérebro, ele precisa primeiro resolver toda a demanda fisiológica para a sua sobrevivência, para depois cuidar da perfumaria que vai ser a sua emoção. Por que a gente esquecia conteúdo de prova lá na escola? Ficava tão nervosa, a mão começava a suar tanto que o que o seu cérebro fazia? O mais importante é manter esse ser vivo do que lembrar o conteúdo da prova. Entendeu a ideia? O hipocampo, ele está envolvido com estresse, só que ele é a nossa evocação de memória. Ele fala assim, gente, desculpa, lembrar o quanto que é a log na base de 10 ou o cosseno sobre o tangente, não é importante agora não, eu tenho que manter esse ser com o coração batendo. E é por isso que você não lembrava do conteúdo da prova. Deixa eu te falar outra coisa. Não permita que os desafios do cotidiano te façam desviar do projeto principal. Às vezes nós estamos perdendo a calma com situações que nós não deveríamos estar perdendo a calma. Tudo isso é estratégia para desviar o seu olhar daquilo que deveria ser o seu foco. O seu problema não é porque você não conseguiu um emprego novo. Não olhe para isso. O seu problema não é a sua relação lá no trabalho, não olhe para isso. Pergunte para Cristo o que Ele quer que você enxergue. Aquela mulher toca em Cristo e ela volta a respirar. Depois Jesus vai até a casa de Jairo e aquela menina já estava morta. E Jesus fala assim, ela não está morta, ela só dorme. E as pessoas dão risada, né? Porque elas estavam vendo que aquela criança havia parado de respirar. E Jesus fala assim, não, ela só dorme. Quando as pessoas acharem que é o seu fim, Jesus vem e te ressuscita. Quando você já não dá mais conta da situação, Ele atua. Jesus foi ao encontro do gadareno, que não queria encontrá-lo, e Jesus o transforma. A mulher com fluxo de sangue é que vai até Jesus, porque quer encontrá-lo e o encontra só de costas. Mas depois Jesus vira para ela e fala com ela. A menina, a filha de Jairo, nem sabia que ele estava ali, mas Jesus a encontra e a ressuscita. Não importa como, o importante é encontrar com Cristo. Não importa qual é a sua história, o importante é ser tocado por Ele. Porque na química do céu, as coisas acontecem de forma muito diferente. Quando aquela mulher toca em Jesus, o medo dela é porque ela era impura. O impuro não podia tocar no puro e nem o puro tocar no impuro, porque se tornava impuro. E é assim, né? Na química a gente sabe que é assim. Uma gotinha de veneno é o suficiente para envenenar um balde todo. Não é o balde, por mais água que tenha, que vai purificar o veneno, não é assim? O impuro contamina o puro.
Mas Jesus, o puro, nos transforma de impuros para puros. A lógica do reino é diferente daquela que estamos acostumados a viver. Aquela mulher volta para a sua casa, da qual ela provavelmente já havia saído por 12 anos. E volta curada. E Jesus diz a ela assim: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Jesus deu a ela a garantia de que ela não ficaria doente novamente. Vá em paz para casa. Porque foi a sua fé, a sua confiança absoluta em Deus que te salvou. Não foi o toque na minha roupa. Da roupa de Jesus, na roupa de Jesus não tinha poder. Mas a confiança em Cristo é que outorgou a ela um milagre. Os discípulos estão acompanhando tudo isso. Eu quero terminar falando isso para vocês. Os discípulos estão andando com Jesus, acontece a tempestade. Tudo isso que eles veem Jesus fazer, mas esses homens ainda não haviam aprendido como descansar em Cristo. Pedro confessa que Deus é o Senhor, mas depois vai lá, arranca a orelha do soldado Malco. Mas chega uma hora que a gente aprende a andar com Cristo. E a gente encontra isso em Atos, capítulo 12. Você já sabe o contexto? Jesus já havia ressuscitado, ido para os céus, Herodes ainda está governando. E no capítulo 12 começa dizendo que Herodes havia acabado de matar Tiago, o irmão de João, um dos mais queridos de Cristo. E ele o matou à espada. Isso está lá no primeiro versículo do capítulo 1, do capítulo 12, versículo 1. E Herodes, vendo que matar Tiago havia aumentado a sua popularidade, mandou prender a Pedro, para que ele fosse morto logo após a Páscoa. Entendem? E aí Pedro está ali, esperando para morrer. A morte era real para Pedro, porque Tiago havia acabado de ser morto. O milagre poderia acontecer, mas também poderia não acontecer. Não tinha muito tempo que Tiago havia morrido, faziam poucos dias. E ele está ali preso esperando a sua hora, já estava tudo planejado por Herodes. Era passar a Páscoa e Pedro seria entregue para o povo para ser morto por linchamento. E Pedro está ali. E aí quando nós vamos para o versículo 6, o que nós encontramos? Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, gente, na manhã seguinte Pedro ia ser morto por linchamento. Olha o que acontece na noite anterior. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. O texto diz que ele era guardado, em outras versões, por 16 soldados. Preso a 2 por correntes. Na manhã seguinte ele ia morrer. E o que Pedro está fazendo na prisão? Dormindo. A minha versão diz que Pedro dormia profundamente. Em algumas outras diz que ele dormia como um bebê. Por isso que eu digo que a gente precisa reaprender a respirar. E aí ele está lá dormindo. Olha só a cena. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Pensem no estardalhaço que foi isso. Anjo chegando, inundando aquela prisão de luz, as cadeias caindo dos braços de Pedro, os soldados em desespero. Eu fico com dó se algum deles estava no plantão de quando Jesus ressuscitou, no domingo, porque ele ia falar assim, que azar, só no meu plantão. De novo não, comigo não, troca, por favor não. E tudo isso está acontecendo, gente, está assim uma balbúrdia. Pensa nesses soldados gritando, tentando pensar numa estratégia para ele não sair, porque o anjo invadiu aquela prisão. E nós ficamos olhando para isso, né? Que incrível, Deus lá, agindo, libertando, porque de fato ele vai ser liberto. Depois disso tudo, olha só o que o anjo faz. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. Pedro ainda está dormindo.
O mundo está caindo. Ele vai morrer na manhã seguinte, o anjo chega, ilumina tudo. O anjo tem que sacudir Pedro para ele acordar. Isso é confiança absoluta em Deus. Era isso que Cristo estava tentando ensinar para eles na tempestade no mar. Jesus dormia profundamente. Pedro, com certeza, foi um dos discípulos que disse assim: Senhor, como o Senhor consegue dormir enquanto nós estamos perecendo? E Jesus levanta e fala assim: por que vocês estão tão pequena a fé? Sabe o que a gente precisa aprender? Que a tempestade que Cristo quer acalmar não é a externa, mas a do nosso coração. Para de preocupar com o mar revolto. Para de preocupar com a bênção que não chegou. E volte a dormir tranquilamente. Essa é a tempestade que Ele quer acalmar na sua vida. Jesus não estava falando assim: olha, se vocês tivessem grande fé, vocês é que teriam acalmado essa tempestade. Não, Jesus não está dizendo isso. Se vocês tivessem fé, vocês estariam dormindo profundamente. E Pedro aprendeu com Cristo. Você acha que o maior milagre foram as prisões saindo dos braços de Pedro, e ele tendo que calçar as sandálias correndo para sair daquela prisão? Não, foi dormir. Na véspera da sua morte. Ia morrer por linchamento. Vá buscar o exame, o resultado do seu exame, depois de uma noite tranquila de sono. Durma profundamente. E isso é tão interessante, porque Pedro vai ser morto depois. E a tradição diz que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. A morte veio para Pedro. Mas eu tenho certeza que durante todos os anos, depois que ele aprendeu com Cristo, ele conseguiu adquirir a paz que excede todo entendimento. A sua alma está morrendo, porque você talvez ainda não tenha aprendido com Cristo que é necessário relaxar e respirar. E aí Pedro, e vou terminar com esse verso. Quando a gente vai para a primeira carta de Pedro, nós encontramos versículos que me são muito preciosos. Deixa eu só achar. Bíblia nova, virar a folha. Mas Pedro é fácil de achar, né, meninas? A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Deus é incrível, e você vai ser guardada como alguém que não está manchada. Sabe? Quando a gente continua lendo, os versos dizem assim: e será a fé que vocês têm, e não o ouro refinado que será apresentado para o mundo, para o universo, como prova da vitória dele. A prova da vitória de Cristo sobre o mal virá sobre a nossa vida, fundamentada na fé que temos nele. Deus poderia mostrar para o universo: viu só o poder que eu tenho? Destruir Satanás. Olha o meu poder para recriar tudo. Olha o meu poder para mover montanhas, para ressuscitar no terceiro dia. Não será isso que ele vai mostrar como prova da vitória dele, mas a fé que você teve nele. E essa fé que foi exercitada no momento de prova, porque não existe exercício de fé em tempos de bonança. Quer exercitar sua fé? Se segura no barquinho que a tempestade vem. Mas eu te convido a deitar a sua cabeça no travesseiro junto com Cristo.
em vez de ficar com um baldinho na mão tentando jogar água para fora. Porque às vezes os nossos olhos estão vendo só aquilo que está aqui, ó, a um palmo do nosso nariz. Estamos como os discípulos, achando que é uma tempestade da vida. O mar mais uma vez revolto. Quando Cristo tem um olhar muito além daquilo que podemos enxergar. A bonança virá. Você escolhe como vai passar pelo tempo de tempestade. Desesperada ou descansando? Com fôlego curto ou respirando profundamente? Escute Jesus dizendo para você nesta tarde: respire, que do resto cuido eu. Inclusive, te fornecendo o oxigênio para que você respire. Simplesmente respire. 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 Amém.